Em dezembro de 2011, algo muito triste aconteceu. Shannon Denise Conway, uma mãe dedicada que sempre ajudava sua comunidade, foi encontrada morta em sua casa. Ela foi estrangulada e aparentemente havia sofrido coisas horríveis antes ou depois de morrer. O sofrimento da família foi ainda maior porque depois de sua morte, pessoas começaram a espalhar mentiras sobre ela. Shannon nasceu no dia 19 de abril de 1969, em Anderson, Indiana. Era filha de Lawrence e Melanie Conway. Desde pequena, todo mundo notava como ela era bondosa e como tinha talento para a arte. Essas qualidades marcaram toda a sua vida. Ela estudou terapia artística no Seminole Community College, na Flórida, onde ganhou uma bolsa de estudos porque seus desenhos eram tão bons que ganhavam prêmios. Para Shannon, a arte era muito mais do que um passatempo. Ela sempre dizia que a criatividade cura a alma, e usava essa ideia em vários projetos para ajudar a comunidade. Shannon era uma pessoa que gostava de ficar mais quieta, observando. As pessoas a descreviam como uma observadora tranquila. Mesmo preferindo ouvir mais do que falar, ela encantava todo mundo com seu jeito bem-humorado e seu sorriso acolhedor. Seus amigos diziam que ela era maternal por natureza, lembrando de como ela se dedicava aos filhos e aos vizinhos, sempre ajudando a cuidar das crianças dos outros e fazendo vestidos de formatura para quem precisava. Shannon cresceu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e sua fé continuou muito importante durante toda a sua vida adulta. Quando ela foi morar no estado de Washington, depois do divórcio, virou uma das pessoas mais importantes da igreja, mesmo trabalhando nos bastidores. Ela organizava eventos para ajudar pessoas necessitadas, cuidava do berçário durante as missas e fazia enfeites de Natal para conseguir dinheiro para a igreja. Mas ela não ajudava só na igreja, fazia cobertores para famílias que precisavam, arrumava vestidos de noiva sem cobrar nada e participava do clube de leitura da cidade, ajudando a organizar feiras de arte nas escolas dos filhos. Quando estava estudando para ser higienista dental, seus colegas de curso lembravam que ela sempre organizava grupos de estudo, sempre pronta para ensinar e ajudar quem estava com dificuldade. Depois de se casar e se divorciar 2 vezes de Clay Starbuck, Shannon dedicou toda a sua vida aos seus 5 filhos: Austin, Blake, Logan, Serena e Marshall. Mesmo quando estava sem dinheiro, precisando trocar de carro e às vezes tendo que buscar comida em lugares que doavam alimentos, ela sempre colocava o bem-estar das crianças em primeiro lugar. Acordava às 5 horas da manhã para fazer lanches especiais para cada filho levar para a escola e passou muitos anos lutando para conseguir uma boa educação para Logan, que tinha autismo. Além disso, Shannon ensinou sua paixão pela arte para os filhos, mostrando como pintar e costurar. Clay Duane Starbuck nasceu em 1º de setembro de 1964, em Oregon, nos Estados Unidos. Seus pais eram Larry e Beth Starbuck, e ele tinha uma irmã chamada Kate. Quando era adolescente, sua família se mudou para o Alasca, onde seu pai trabalhava com segurança e aplicação da lei. Depois que terminou o ensino médio em 1982, Clay decidiu estudar mecânica de diesel e carros, indo para uma escola técnica em Denver, Colorado, para se preparar para trabalhar na área. Quando jovem, as pessoas diziam que Clay era prático e sempre focado no que queria. Ele gostava muito de mecânica e tecnologia desde cedo, e foi isso que o fez querer estudar na área depois da escola. Todo mundo notava que ele gostava de ser independente e era muito direto no que fazia, características que influenciaram suas escolhas de vida, incluindo começar a trabalhar muito cedo. Quando ficou adulto e voltou para o Alasca, Clay começou a trabalhar com oleodutos, e com o tempo chegou a ser gerente. Mesmo tendo que ficar muito tempo longe de casa por causa do trabalho, ele conseguia ganhar bem e dar uma vida estável para sua família. Shannon conheceu Clay em 1989, durante uma festa de dança da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em South Florida, quando ele estava de férias. Clay tinha 24 anos e já tinha sido casado uma vez, tendo 2 filhos, Jess e Drew. Seu jeito extrovertido e charmoso chamou a atenção de Shannon, que tinha 20 anos, estava começando a faculdade e tinha uma fé muito forte. Mesmo Clay não sendo da mesma religião que Shannon, eles se apaixonaram muito rápido. Menos de um ano depois, em junho de 1990, se casaram e foram morar no Alasca, onde Clay trabalhava cuidando do oleoduto Trans-Alaska. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia estar bem. Shannon se acostumou com a vida no Alasca, aprendendo a lidar com frio muito forte e se dedicando aos filhos que teve com Clay. Austin, que nasceu em 1991, Blake em 1993, Logan em 1996, Serena em 1998 e Marshall em 2001, além dos filhos que Clay já tinha.
Mas as longas ausências de Clay por causa do trabalho e as diferenças de religião, principalmente porque ele não queria se converter à religião dela, mormonismo, começaram a causar problemas no casamento. Em 2000, Shannon descobriu que Clay estava tendo um caso com uma colega de trabalho e pediu o primeiro divórcio. Ela se mudou para o Arizona, onde começou a namorar outro homem, Dexter M. Seclari, mas sentia muita falta dos filhos e estava sofrendo muito emocionalmente, então decidiu voltar. Em 2001, Shannon voltou para Clay, e eles tentaram começar de novo a vida no Alasca. Eles voltaram oficialmente em 2006, quando tiveram Marshall, o filho mais novo. Mas essa tentativa de ficar juntos não durou muito. Em 2008, se mudaram para Deer Park, Washington, procurando um lugar melhor para a família. Mas a nova vida de Clay, que agora não podia trabalhar por causa de um problema nas costas, se tornou muito pesada. Ele começou a controlar tudo o que Shannon fazia, criticando seu jeito mais quieto e o tempo que ela dedicava à igreja. Em 2010, depois de anos guardando mágoas, Shannon pediu o segundo divórcio de Clay. Dessa vez foi definitivo. Clay nunca aceitou que o casamento tinha acabado. Ele se mudou para uma casa que ficava a poucos quarteirões da casa de Shannon e começou a espalhar mentiras sobre ela. Colocou programas espiões no computador dela para ver suas conversas e mostrou fotos íntimas que Shannon tinha trocado com outros homens para os filhos. Mesmo com tudo isso, Shannon continuou calma e deixava as crianças visitarem o pai sempre que queriam. A vida depois do divórcio estava difícil e instável. Clay atrasava para pagar a pensão dos filhos, e Shannon, que estava sem carro e sem um emprego fixo, precisava da ajuda de amigos e de lugares que doavam comida para conseguir se sustentar e cuidar dos filhos. Na manhã de 1º de dezembro de 2011 estava muito frio em Deer Park, Washington, com temperaturas abaixo de zero. Clay, seguindo sua rotina, saiu de casa por volta das 6h30 para ligar o carro, um Toyota Tercel 1988, e deixar ele esquentar antes de ir buscar os 3 filhos mais novos, Logan, Serena e Marshall, na casa de Shannon. Mas o carro quebrou em uma rua perto do campo de golfe da cidade. Irritado, Clay mandou uma mensagem curta para Shannon às 7h17. Carro quebrou. Você leva as crianças hoje? Shannon, que já estava acordada e preparando o café da manhã, respondeu com um simples K às 7h20, concordando em levar as crianças. Às 7h45, Shannon saiu de casa com as crianças, vestindo um casaco vermelho, calça jeans e botas de inverno, roupas que depois foram encontradas dobradas em seu quarto. No caminho para a escola, como sempre fazia, ela cantou músicas com Logan, de 15 anos, para deixar ele mais calmo antes das aulas. Ela segurou minha mão até a porta da escola. Logan contou depois. Depois de deixar os filhos, Shannon voltou para casa por volta das 8h30, planejando estudar para uma prova de seu curso de higienista dental. Quando Shannon estava voltando para casa, seu celular não parava de receber mensagens. John Kenline, um homem que ela tinha conhecido pela internet alguns meses antes, tentou falar com ela várias vezes. Primeiro, às 8h06, ele mandou: "Bom dia. Passo aí às 10h." Depois, às 8h47, escreveu de novo: "Tudo bem? Não estou vendo resposta." Shannon, que planejava encontrar com ele mais tarde, não respondeu nenhuma mensagem. Por volta das 9h, John foi até a casa dela, bateu na porta e olhou pelas janelas, mas não viu ninguém em casa. Ele desistiu e deixou uma mensagem no WhatsApp às 9h12. "Passei agora, mas você não estava. Me avisa quando voltar." Também às 9h15, Tom Walker, outro homem que ela conheceu por um aplicativo de namoro, mandou uma mensagem com conteúdo íntimo: "Manda uma foto sua com vibrador, igual a gente combinou." Shannon não respondeu nenhuma dessas mensagens. Às 9h18, enquanto estava em casa, Shannon ligou para o número de emergência, 911. A gravação da ligação, que foi encontrada depois, durou 32 segundos e dava para ouvir um gemido abafado, barulhos de algo sendo arrastado e um barulho forte de pancada. A atendente perguntou: "Alô? Precisa de ajuda?" Ninguém respondeu. A ligação foi cortada de repente. A atendente tentou ligar de volta às 9h19, mas caiu direto na caixa postal. O GPS do celular mostrou que Shannon estava em sua casa. Depois da ligação para o 911, o celular de Shannon ficou desligado por cerca de 3 horas. Quando foi ligado de novo, às 12h05, várias mensagens foram enviadas, provavelmente para parecer que estava tudo normal. Às 12h19,
Mandaram para John Kenline. Desculpe, estava no banco. Quer almoçar? John disse que não podia porque estava trabalhando. Às 13h32, mandaram para Tom Walker. Não hoje. Dor de cabeça. Outro dia. Às 14h45, Logan recebeu uma mensagem do celular da mãe. Marche, papai vai buscar vocês. Fiquei mal. Marche era como chamavam Marshall, de 10 anos, um apelido que só a família usava. A última mensagem, enviada às 15h17 para Clay, foi a mais preocupante. Você busca as crianças. Não aguento sair da cama. Clay disse que seu celular estava desligado até às 15h37 e nunca respondeu. Às 15h, quando Shannon deveria estar na escola esperando os filhos, Logan começou a mandar mensagens preocupadas. Mãe, cadê você? Às 15h05 e tá tudo bem. Às 15h20. Como não teve resposta, ele ligou para o irmão mais velho, Austin, que foi buscar as crianças e levou elas para a casa de Clay. Quando perguntaram sobre Shannon, Clay só deu de ombros e disse, ela deve estar dormindo. Não se preocupe. À noite, durante um jogo de basquete de Blake, Clay mandou uma mensagem cruel para o celular de Shannon às 21h06. Logan tá brava. Cadê você? Precisa participar da vida dos filhos. As horas depois que Shannon sumiu foram muito difíceis, e conforme o tempo passava, a situação ficava cada vez mais preocupante. Todo mundo estava muito nervoso. Shannon, que era uma mãe muito cuidadosa e dedicada, sempre avisava quando tinha alguma mudança nos planos. O fato dela ter sumido assim, sem avisar nada, era algo que nunca tinha acontecido antes, e isso era um sinal muito preocupante. Na manhã do dia 2 de dezembro, Melanie, mãe de Shannon, ligou muito preocupada da Flórida, depois de tentar falar com a filha várias vezes sem conseguir. Melanie estava tão desesperada que ligou para a polícia às 17h pedindo para eles irem verificar se Shannon estava bem. 2 policiais chegaram na casa de Shannon às 18h15, mas o que encontraram só aumentou o mistério. As luzes estavam todas apagadas, as portas trancadas, e tinha um pacote de entrega na entrada coberto de gelo, mostrando que ninguém tinha mexido ali por várias horas. A casa estava em um silêncio estranho. Eles chamaram por Shannon e olharam ao redor da casa, mas sem um mandado judicial, não podiam fazer mais nada. Depois de alguns minutos, foram embora, deixando a família ainda mais preocupada. A preocupação de Melanie e dos amigos de Shannon só aumentava. No dia 3 de dezembro, a ansiedade virou pânico. Doug Carter, amigo de Shannon desde criança e que a conhecia muito bem, ligou para a polícia às 8h, dizendo com certeza, isso não é normal dela. Tem alguma coisa muito errada. Doug sabia que Shannon nunca abandonaria seus filhos sem explicação. Mais uma vez, Melanie insistiu com a polícia, pedindo que eles fizessem alguma coisa logo. Dessa vez, os policiais conseguiram permissão do dono da casa para entrar. Quando entraram, já sentiram que algo estava errado. O computador de Shannon estava fechado em cima da mesa, o carro dela ainda estava na garagem, e o celular dela estava em cima do criado mudo, como se alguém tivesse colocado ali com cuidado. Mas o que mais chamou a atenção foi o que encontraram no quarto. Shannon estava deitada de costas na cama, parcialmente sem roupa, com o roupão aberto, em uma posição que mostrava que tinha sofrido violência. As pernas estavam posicionadas de um jeito provocante, com um vibrador elétrico ligado a um fio que passava pelo roupão. Parecia que alguém tinha arrumado a cena com muito cuidado, planejando tudo friamente. A cama estava sem lençóis, mas o protetor de colchão tinha manchas de sangue seco. O quarto tinha um cheiro forte de sangue, mostrando a violência do que tinha acontecido ali. Tinha marcas de sangue seco e queimaduras de choque elétrico no corpo dela, mostrando violência física. O pescoço de Shannon tinha marcas roxas profundas, sinais claros de que ela tinha sido estrangulada por bastante tempo. O rosto estava irreconhecível, inchado e com muitas marcas roxas, os lábios machucados e os olhos meio abertos, olhando para o teto. Os investigadores, usando luvas e máscaras, começaram a recolher provas. Pegaram mais de 100 amostras de DNA, incluindo fios de cabelo presos ao roupão, material encontrado no vibrador e até impressões digitais deixadas no espelho embaçado do banheiro, na maçaneta da porta do quarto e em um papel com anotações em cima da mesa. No cofre, que estava aberto, tinha outros objetos íntimos arrumados de um jeito que parecia feito de propósito para humilhar Shannon depois de morta. O computador e o celular, que foram levados para análise, mostraram mais coisas perturbadoras. Mensagens apagadas, histórico de sites de namoro e, o mais importante,
o programa espião que Clay tinha instalado para vigiar tudo que Channing fazia depois do divórcio. A polícia só descobriu a ligação para o 911 2 dias depois, quando um detetive olhou os registros do telefone. A gravação da ligação, com gemidos abafados e barulhos de luta, mostrou que o assassinato aconteceu entre 9 horas e 18 e 9 horas e 30 da manhã do dia 1º de dezembro, dando uma informação muito importante para a investigação. Enquanto isso, os filhos de Channing, que estavam na casa de um vizinho, continuavam esperando a mãe voltar. Logan, com apenas 15 anos, olhava pela janela toda vez que ouvia um carro, e Serena, de 12 anos, perguntava se a mãe estava brava por alguma coisa. Era uma espera triste e inocente, enquanto a verdade terrível ia aparecendo aos poucos. Só na tarde de 3 de dezembro, um detetive foi até a casa onde as crianças estavam e, sem conseguir falar direito, confirmou a tragédia. Logan, abraçado com o irmão Austin, perguntou baixinho: "Cadê ela? Cadê minha mãe?" A resposta, triste e inevitável, veio em silêncio, enquanto levavam o corpo de Channing para fazer autópsia. A investigação do brutal assassinato de Channing Starbuck rapidamente identificou seu ex-marido, Clay Starbuck, como o principal suspeito. O histórico entre os dois era marcado por violência doméstica e conflitos constantes. Durante os interrogatórios iniciais, Clay tentou se defender de forma pouco convincente, alegando que suas ações eram motivadas apenas pela preocupação com os filhos, especificamente com o que ele chamava de promiscuidade de Channing. Conforme a investigação avançava, as evidências contra Clay se tornaram cada vez mais contundentes. Um elemento crucial foi a descoberta de um spivare, programa espião, em seu computador, que ele usava para monitorar secretamente todos os movimentos de Channing. Quando questionado sobre seus passos no dia do crime, 1º de dezembro, Clay afirmou que estava ocupado consertando seu carro. No entanto, essa história começou a desmoronar quando os investigadores verificaram as câmeras de segurança da região. Nenhuma delas registrou a presença do veículo de Clay. Além disso, seu telefone celular estava desligado entre 8 horas e 8 e 15 horas e 37, período que coincidiu exatamente com o momento do assassinato. Uma evidência particularmente importante foi o DNA encontrado sob as unhas de Channing. Quando confrontado com essa descoberta, Clay tentou minimizar sua importância, sugerindo que o material genético poderia ter vindo de um momento de brincadeira com as crianças. Os peritos forenses, no entanto, rapidamente descartaram essa possibilidade, explicando que o DNA encontrado era recente e correspondia especificamente à linhagem paterna de Clay. A investigação também se estendeu a outras pessoas próximas à vítima. John Kenline, que mantinha um relacionamento secreto com Channing, foi interrogado em 17 de dezembro. Apesar de admitir o envolvimento romântico com a vítima, seu álibi para o dia do crime se provou sólido. Registros de câmeras de segurança e recibos confirmaram sua presença em Spokane, cidade distante de Deer Park, no momento do assassinato. Durante seu depoimento emocionado, John declarou que a amava, mas não daquela maneira. O interrogatório foi particularmente dramático porque sua esposa estava presente, acompanhada de um advogado, e ficou em lágrimas ao descobrir a infidelidade do marido. Outro suspeito investigado foi Tom Walker, que havia trocado mensagens de natureza íntima com Channing. Durante seu interrogatório, realizado em sua residência, Tom admitiu ter flertado com Channing através de mensagens, mas negou veementemente qualquer contato físico. Sua presença em um funeral na manhã do crime foi confirmada por diversos colegas de trabalho. Um detalhe importante surgiu quando os investigadores descobriram que a mensagem mais comprometedora havia sido enviada às 9 horas e 15, após a chamada para o serviço de emergência, 911. Tom, visivelmente perturbado, tentou se distanciar do caso, alegando que foi só uma brincadeira, embora sua linguagem corporal e tom de voz demonstrassem um profundo desconforto com a situação. Os resultados da análise forense foram particularmente impactantes. A doutora Sally Aiken, médica legista responsável pela autópsia, revelou detalhes chocantes sobre a morte de Channing. A causa principal foi estrangulamento manual, executado sem o uso de instrumentos externos. O corpo apresentava múltiplos traumas, incluindo 10 costelas fraturadas, provavelmente resultantes de chutes ou joelhadas aplicados enquanto a vítima estava caída e indefesa. Marcas características de taser foram encontradas no torso e nas coxas de Channing, indicando que ela foi inicialmente imobilizada com uma arma de choque antes do estrangulamento fatal. O rosto da vítima estava severamente machucado, com cortes profundos que os investigadores acreditam terem sido causados por um anel,
além de extensos hematomas nos braços que evidenciavam sua tentativa desesperada de defesa. Um detalhe particularmente relevante foi a descoberta de que o assassino havia usado um roupão como instrumento para o estrangulamento, uma tática astuta para evitar deixar marcas em suas próprias mãos, o que explicava por que Clay não apresentava ferimentos visíveis. A análise do DNA encontrado no pescoço de Channing foi determinante para a investigação. Mesmo sendo uma amostra parcial, os resultados do teste YSTR, uma técnica específica para rastrear linhagem paterna, confirmaram que o material genético era compatível com Clay ou algum membro masculino de sua família. No entanto, os outros possíveis suspeitos da família foram rapidamente descartados. Austin, o filho mais velho, estava comprovadamente no trabalho, e Blake, outro filho, estava na escola no momento do crime. Isso deixava apenas Clay como fonte possível do DNA, uma conclusão que os peritos enfatizaram durante o julgamento como praticamente irrefutável. A reconstrução minuciosa da cena do crime pelos investigadores revelou um plano meticulosamente executado. Clay aproveitou o momento em que Channing levava as crianças à escola para entrar em sua casa. Quando ela retornou, ele a atacou no banheiro, usando um taser para imobilizá-la antes do estrangulamento fatal. Após o assassinato, arrastou o corpo para a cama, onde criou uma cena grotesca e humilhante, posicionando objetos sexuais ao redor do corpo de forma proposital para degradar a imagem da vítima. Apesar de sua tentativa meticulosa de limpar o banheiro e eliminar evidências, uma impressão digital parcial encontrada no espelho acabou sendo fundamental para conectá-lo diretamente ao crime. Como parte de seu plano elaborado, Clay enviou mensagens falsas do celular de Channing horas após sua morte, numa tentativa de criar um álibi e desviar suspeitas. A prisão de Clay Starbuck ocorreu em 6 de fevereiro de 2012, após uma investigação meticulosa que durou meses. Durante a busca em sua residência, os policiais encontraram itens perturbadores que fortaleceram ainda mais as evidências contra ele. Entre os objetos apreendidos estava um documento de identificação de Channing, guardado em um armário trancado, um disco rígido contendo registros do programa espião usado para monitorá-la e, mais perturbador ainda, sua certidão de óbito, que Clay mantinha exposta como uma espécie de troféu macabro. Essas descobertas reforçaram a teoria de que o assassinato havia sido cuidadosamente planejado e executado com uma frieza assustadora. O julgamento teve início em maio de 2013, com a promotoria apresentando um caso extremamente bem fundamentado. A motivação de Clay foi detalhada como uma combinação tóxica de ciúme patológico, dívidas relacionadas à pensão alimentícia e um profundo ressentimento pela independência conquistada por Channing. As mensagens falsas enviadas do celular da vítima após sua morte foram apresentadas como parte de uma estratégia calculada para criar um álibi e manchar sua reputação. O promotor enfatizou que ele não só a matou, mas quis destruí-la até após a morte, apresentando imagens da cena do crime tão impactantes que provocaram forte comoção no júri. A defesa de Clay tentou uma estratégia de questionamento das evidências técnicas. Argumentaram que 19 fios de cabelo e outros itens encontrados na cena do crime não haviam sido adequadamente analisados, e que o DNA encontrado era apenas uma evidência circunstancial. Um especialista contratado pela defesa tentou desacreditar a análise YSTR, alegando que ela não poderia estabelecer sem dúvida razoável a culpa de Clay. Durante seu próprio depoimento, Clay manteve uma postura estranhamente calma e controlada, declarando: "Amava Channing. Nunca faria isso com os meus filhos." No entanto, seu comportamento distante, combinado com o peso das evidências contra ele, tornou sua defesa insustentável. A força do caso apresentado pela acusação, apoiado por evidências físicas, científicas e circunstanciais, não deixou espaço para dúvidas quanto à culpa de Clay. A forma como ele manipulou sua própria família, usando as crianças e seu conhecimento íntimo da rotina de Channing para executar um crime tão brutal e calculado, revelou um nível perturbador de premeditação e frieza. O caso demonstrou como o controle e a obsessão podem evoluir para a violência extrema, especialmente em situações de relacionamentos abusivos e separações conturbadas. Clay Starbuck, um homem que parecia lutar para manter o controle de sua vida após o divórcio, acabou perdendo tudo, inclusive sua própria humanidade. Em 28 de maio de 2013, após 12 horas de deliberação, Clay foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau com agravantes, violação de ordem de restrição e profanação de cadáver. A sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. "Você não merece respirar o mesmo ar que pessoas decentes", declarou o juiz ao anunciar a pena. Clay recorreu, mas em 2015, a Suprema Corte de Washington manteve a condenação. Em 2021, um novo recurso conseguiu a reanálise de evidências não testadas,
incluindo o vibrador e amostras de sangue no protetor de colchão. Até hoje, os resultados são aguardados. Um último fio de esperança para Clay, que cumpre pena na penitenciária de Irvine Heights. Enquanto isso, os filhos de Channing seguem divididos. Alguns visitam Clay na prisão, outros não, mas uma coisa é fato: todos os filhos deles acreditam na inocência do pai, argumentando que Channing não era o tipo de pessoa que parecia e que ela era viciada em homens. Na prisão, Clay mantém uma página no Facebook chamada Inocente por Justiça, atualizada por apoiadores. Lá, posta cartas manuscritas dizendo que Channing colheu o que plantou e que os filhos um dia entenderão a verdade.